Vamos à leitura de mais um documento público fundamental. Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Ministério da Educação. Brasília, ano 2006. Governo do Estado Federal. Africanidade brasilizada. Introdução. Eliane Cavaleiro. Valores civilizatórios. Dimensões históricas para uma educação efetivamente inclusiva. Às linhas mestras, às diretrizes, aos pressupostos e fundamentos. Em linhas gerais, além de um direito social, a educação tem sido entendida como um processo de desenvolvimento humano. Como expresso nos parâmetros curriculares nacionais, a educação escolar corresponde a um espaço sociocultural e institucional responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura, do letramento cultural par excellence. A princípio, estaríamos então trabalhando em solo pacífico, porque universalista. No entanto, como pondera Nilma Lino Gomes, em certos momentos, as práticas educativas que se pretendem iguais e universais para todos acabam sendo as mais discriminatórias. Essa afirmação pode parecer ilógica e paradoxal, mas, dependendo do discurso e da prática desenvolvida, pode-se incorrer no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças. Ao localizarmos o conceito e o processo da educação no contexto das coletividades e pessoas negras e da relação dessas com os espaços sociais, torna-se imperativo o debate da educação a serviço da diversidade, tendo como grande desafio a afirmação e a revitalização da autoimagem do povo negro. Como linha mestra da maioria das coletividades negras, o processo de educação ocorre a todo o tempo e se aplica nos mais diversos espaços. Afora isso, em resposta à experiência histórica do período escravista, a educação apresentou-se como um caminho fértil para a reprodução dos valores sociais e ou civilizatórios das várias nações africanas raptadas para o Brasil e de seus descendentes. A partir do século XVI, as populações negras desembarcadas no Brasil foram distribuídas em grande quantidade nas regiões litorâneas, com maior concentração no que atualmente se denomina regiões Nordeste e Sudeste, cujo crescimento econômico no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX foi assegurado pela expansão das lavouras de cana-de-açúcar. Esse processo garantiu aos senhores de engenho e latifundiários um grande patrimônio, enquanto, em precárias condições de vida, coube ao povo negro, em sua diversidade étnico-cultural, criar estratégias para reverenciar seus ancestrais, proteger seus valores culturais, manter e recriar vínculos com seu lastro histórico, a África genitora, Mama África, assim como reconstruí-la sob o espectro da resistência. Até 1888, ano da abolição formal da escravidão no Brasil, por meio da chamada Lei Áurea, a população negra escravizada vivenciou a experiência de ter seus poucos direitos assinalados em vários documentos oficiais, sob a tutela dos senhores de terra e do Estado. No entanto, a série de barreiras forjadas nesse contexto não impediu as populações negras de promover a continuidade de suas histórias e suas culturas, bem como o ensinamento de suas visões de mundo, o ensinamento de suas cosmovisões.
nas formas individuais e coletivas em senzalas, quilombos, terreiros, irmandades. A identidade do povo negro foi assegurada como patrimônio da educação dos afro-brasileiros. Apesar das precárias condições de sobrevivência que a população negra enfrentou e ainda enfrenta, a relação com a ancestralidade e a religiosidade africanas e com os valores nelas representados, assim como a reprodução de um senso de coletividade, por exemplo, possibilitaram a dinamicidade da cultura e do processo de resistência das diversas comunidades afro-brasileiras. Africanidade brasilizada. É só lembrarmos do desenvolvimento da capoeira, forjada nos grandes centros urbanos do século XIX, Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Capoeiragem com penetração em todos os círculos sociais. Capoeiragem com capilaridade e penetração de seus tentáculos nas várias classes sociais. Detalhe: este texto, Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Ministério da Educação, é do ano de 2006. Seguindo a leitura. Os 118 anos que nos separam da Lei Áurea não foram suficientes para resolver uma série de problemas decorrentes das dinâmicas discriminatórias forjadas ao longo dos 4 séculos de regime escravocrata. Os 118 anos que nos separam da Lei Áurea não foram suficientes para resolver uma série de problemas decorrentes das dinâmicas discriminatórias forjadas ao longo dos 4 séculos de regime escravocrata. Ainda hoje, permanece na ordem do dia a luta pela participação equitativa de negros e negras nos espaços da sociedade brasileira e pelo respeito à humanidade dessas mulheres e homens reprodutores e produtores de cultura. Com essa finalidade, setores da sociedade civil têm atuado intensa e intensivamente contra o racismo e as discriminações raciais, tomando a linguagem africano-brasileira como ancoragem e ponto de apoio e lapidando, portanto, as relações sociais emergentes no entrecruzar dessa cultura com a cultura eurocêntrica da sociedade. E detalhe, a formação da cultura brasileira é essencialmente na origem eurocêntrica. Parágrafo muito importante, relerei, para fecharmos o vídeo. Texto de 2006, este. Os 118 anos que nos separam da Lei Áurea não foram suficientes para resolver uma série de problemas decorrentes das dinâmicas discriminatórias forjadas ao longo dos 4 séculos de regime escravocrata. Ainda hoje, permanece na ordem do dia a luta pela participação equitativa de negras e negros nos espaços da sociedade brasileira e pelo respeito à humanidade dessas mulheres e homens produtores e reprodutores de cultura. Com essa finalidade, setores da sociedade civil têm atuado intensiva e intensamente contra o racismo e as discriminações raciais, tomando a linguagem africano-brasileira como ancoragem e ponto de apoio, e lapidando, portanto, as relações sociais emergentes no entrecruzar dessa cultura com a cultura eurocêntrica de formação da sociedade brasileira. Viva a promoção do entrelaçamento cultural, africanidade brasilizada. Documento público, Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Contexto do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões.
A atividade socioeducativa, UNIRE, socioeducativo do Sistema do Distrito Federal. Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, é isso.